Olá pessoal, nós falamos dos elementos da comunicação e de suas funções. Agora nessa segunda parte da aula nós vamos falar de tipologia textual e gêneros textuais. Tudo isso vocês têm no material e também vocês podem ampliar esses conhecimentos através de outras consultas, outras fontes. Vamos falar das tipologias. O que são as tipologias textuais? Tipologia é como o texto se apresenta, é a característica dele. Então ele pode ter a característica narrativa, descritiva, dissertativa, que é a exposição de ideias, a característica injuntiva, que assim o nome talvez vocês não tenham ouvido falar, mas vocês vão conhecer, porque na hora que nós explicarmos vocês vão lembrar, e a característica expositiva. Vamos ver cada uma com exemplos e assim quando vocês forem fazer as atividades que eu peço que vocês expliquem as características delas e deem exemplos, eu gostaria que vocês pesquisassem também textos legais para colocar nas atividades de vocês, na síntese que vocês vão fazer. Vamos ver então, tipologia narrativa. Quais são as características desse tipo de texto, do texto narrativo? Então, narrar é contar fatos. Então, nós todos fazemos isso todos os dias quando contamos as nossas histórias, as ocorrências da nossa vida ou da vida de pessoas com quem convivemos. Então, fatos é uma característica principal do texto narrativo. Fatos acontecem, ocorrem envolvendo pessoas, quando são fatos da vida real, ou envolvendo personagens quando se referem a um texto literário. Nós vamos ver as duas situações. Esses fatos que envolvem pessoas ou personagens, eles podem acontecer num determinado tempo e num determinado espaço. Olha, quando você lê uma notícia, que é um texto narrativo, esses elementos são muito claros e especificados. As pessoas têm nome, tem as características dela como cidadão, o fato está esclarecido ali que aconteceu num determinado lugar, portanto tem o nome da rua ou o nome da cidade, num determinado tempo, por exemplo, o fato aconteceu ontem ou semana passada, ano passado. Eu li uma notícia agora mesmo para vocês, né, sobre o Enem, do aluno que se recusou se matricular no ITA. Esse fato é recente, aconteceu esse ano, é uma notícia. Então, num determinado tempo é quando aconteceu o fato. No texto literário, esses elementos não ficam tão claros. Às vezes, os personagens nem têm nomes, né? Às vezes, o tempo não fica claro, você não sabe quando aconteceu. Ou, às vezes, o lugar também não fica muito claro. Embora o espaço na narrativa literária, ele seja fundamental, porque você passa a entender toda a ocorrência do fato a partir do espaço. Mas, às vezes, ele também não fica tão claro. Vai depender da experiência e da sagacidade do escritor. Eu escolhi, para exemplificar o texto narrativo, a tipologia narrativa, um conto do Milor Fernandes. Milor Fernandes, escritor brasileiro, reconhecido mundialmente. Ele era humorista, desenhista, ele era jornalista, tradutor. E uma das partes da obra dele, da qual eu gosto muito, é quando ele pega as fábulas do Monteiro Lobato, ou as fábulas clássicas, e traz para o mundo contemporâneo, para a nossa situação, para a nossa realidade. Ele não faz isso só com a linguagem, mas também ele adapta a situação daqueles personagens com a situação da nossa vida contemporânea, com a nossa vida atual. Eu gosto muito dessa parte. Aí eu escolhi esse conto, que é só um trecho, vocês podem pegá-lo e lê-lo na íntegra, tem todinho na internet. Chama-se O Coveiro. Ele foi cavando, 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 pois sua profissão, coveiro, era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguia sair. Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Aí vocês vão terminar de ler para ver se esse coveiro consegue sair da cova, dessa situação dele, agora que fica aterradora para esse personagem. Veja que o personagem não tem nome, né? Mas tem o fato, tem o personagem,
tem o local dos acontecimentos e no decorrer da leitura você vai perceber também que tem um tempo, né? Que é o período, acontece no período noturno, que é o tempo da ocorrência desse fato. Então agora nós vamos ver a tipologia descritiva, que ela é muito comum também no texto narrativo. Vocês vão perceber que uma tipologia, num texto você pode encontrar uma tipologia e você pode encontrar outra, sendo que uma delas vai ser privilegiada. No texto descritivo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a preocupação do autor em detalhar algumas coisas. Se ele descrever um rosto, ele vai detalhar, ele vai se preocupar em detalhar aquele rosto, de maneira que quando você lê, ou mesmo que você ouve essa descrição, você vai fazendo a imagem desse rosto na sua memória, na sua imaginação, e esse rosto vai ficando cada vez mais claro. Então nós temos a descrição de pessoas, a descrição de lugares, a descrição de sons, a descrição de sentimentos, de estado da alma. Ora, dá para descrever o estado da alma? Claro que dá, os poetas fazem isso muito bem. Tanto que eu trouxe um trecho, um pedacinho apenas, uma estrofe da poesia da Cecília Meirelles, Retrato, que ela descreve um rosto. E vocês vão ver em que situação está esse rosto, em que momento da vida. É um rosto jovem? É um rosto de uma pessoa mais velha? Vamos ver, Cecília Meirelles, poetisa brasileira, reconhecida em todos os países que falam a língua portuguesa, morreu em 64, nós perdemos essa grande escritora. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. E aí continua a poesia curtinha, vocês podem pesquisar. Perceberam que o retrato aqui é de uma pessoa idosa? Ela chegou nessa fase da vida, ela chegou muito mais do que envelhecida, ela chegou amarga. Ora, envelhecer é um processo natural da vida. Ter rugas é um processo natural, mas chegar a essa fase da vida amargo, amargurado, triste, não necessariamente temos que chegar a essa fase dessa forma. Nós podemos chegar envelhecidos, com as nossas rugas, com as marcas do tempo impostas, essas marcas impostas no nosso rosto, mas com serenidade, tranquilidade, o que não é esse retrato, essa poesia linda da Cecília Meirelles, que é o retrato de muitas pessoas que envelhecem assim. A literatura é isso, gente, literatura nos proporciona reflexão. Eu não quero esse retrato para quando eu envelhecer, então dá tempo de eu refletir e mudar muita trajetória da minha vida. Literatura é reflexão, leitura é uma possibilidade de refletir sobre si mesmo, por isso que ler é bom. E aí outro texto descritivo, eu gosto muito de texto descritivo, eu escolhi para vocês agora um texto narrativo. Então eu mostrei uma descrição na poesia do estado da alma, agora eu estou mostrando para vocês uma descrição de um lugar. Eu escolhi essa escritora, Sofia de Mello Breiner, é uma escritora portuguesa. Ela era muito importante na literatura de Portugal, ela ganhou vários prêmios lá e o prêmio mais importante que ela ganhou foi o prêmio Camões. Ele é o mais importante de todos os países que falam a língua portuguesa. Vários querem ganhar esse prêmio, mas só alguns são privilegiados e ela ganhou. Então, esse conto, ela descreve uma casa. Agora, veja o detalhamento da descrição que você vai tendo a imagem dessa casa na sua imaginação. Não tem como não conhecer essa casa. O conto chama-se O Jantar do Bispo, que vocês podem ler na íntegra esse conto depois. A casa era grande, branca e antiga. Em sua frente havia um pátio quadrado. À direita havia um laranjal, onde noite e dia corria uma fonte. À esquerda era o jardim úmido e sombrio, com suas camélias e seus bancos de azulejo. Olha que descrição minuciosa da casa, detalhada. Então, essa tipologia, ela é muito importante. O emissor, que é o escritor do texto, ele tem que descrever bem para que seu receptor entenda o lugar descrito, ou a imagem descrita, os sentimentos da alma descritos. Ele precisa, vocês viram que ele precisa escolher muito bem as palavras. E essas palavras, elas podem ser bem subjetivas, literárias, e torna o texto gracioso, prazeroso de apreciar.
A outra tipologia é a dissertativa argumentativa. Essa tipologia, você vai lidar com a exposição das suas ideias, dos seus argumentos. É um texto que não é muito fácil de ser escrito e ele é pedido nas redações de concurso, de vestibulares e as redações do Enem. Então, primeiro você tem que conhecer o assunto. Depois, você tem que ter as suas ideias a respeito daquele assunto. E, por último, você tem que argumentar sobre as suas ideias. Então, é muita coisa para você pensar. Portanto, você tem que ter muita informação sobre o assunto e ter as suas próprias opiniões para você poder defendê-las claramente. Não é fácil. Às vezes, você conhece o assunto, mas não tem interesse em defender, argumentar a respeito daquele assunto. Mas numa redação, você é obrigado, você é conclamado a defender as suas ideias. Você tem que ter as suas ideias, tem que dar um jeito e defender as suas ideias. O texto argumentativo é este. O texto dissertativo argumentativo é baseado na defesa das suas ideias. Eu coloquei aqui essas explicações que vocês podem ler depois. E como exemplo, já que nós estamos em tempos de falar do Enem, vocês viram que o resultado do Enem, do último Enem, foi muito polêmico, muito discutido, muito abordado nas últimas notícias e nas últimas conversas em sala de aula com os alunos e os professores. O tema da redação não foi um tema esperado por todos. Ora, ele não é um tema complicado, é a publicidade infantil. Ele não é um tema desconhecido, mas ele não é um tema muito estudado, muito discutido em sala de aula. E os jovens que não leem muito, eles não leem muito a respeito disso. Talvez os pais preocupados em saber se tal produto é bom para o seu filho, se combina com a idade, se combina com a formação de personalidade, talvez o pai vai procurar mais por esses textos. Os jovens, nem tanto. E, no entanto, esse texto caiu na redação do último Enem e deu muita discussão. 500 mil estudantes tiraram nota 0 nessa redação, um texto dissertativo, argumentativo, e nós tivemos apenas 250 alunos que tiraram nota máxima, que foi a nota 1000. E aí, para exemplificar isso para vocês, já que estamos no momento dessa discussão, eu trouxe um trechinho de uma redação de um aluno que tirou nota 1000. Esse aluno é o Carlos Eduardo Lopes Marciano, está aqui o endereço do blog, eu acessei hoje, vocês podem buscar por essa redação, está lá na íntegra, e tem uma outra redação lá, tem a dele inteirinha e tem uma outra redação lá inteirinha, são 2 exemplos de redação nota 1000 do último Enem. Olha o título do Carlos Eduardo, o verdadeiro preço de um brinquedo. Olha como que ele já começa com a ideia dele a respeito do assunto. Olha só, é comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Ele começa com essa ideia. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de um consumo que as propagandas veiculam? Então, olha o que ele vai discutir. Nos outros parágrafos, ele vai discutir a respeito dessa pergunta que ele aborda aqui, ó. As crianças estão preparadas, de alguma forma, para esse bombardeio de publicidade? Combina com a formação, combina com a idade delas? Ele vai discutir a respeito disso. Para ele discutir e defender essas ideias, ele precisa de informação, ele precisa ter bons argumentos e ele precisa escrever bem. Então, vocês perceberam que o texto argumentativo, o texto dissertativo argumentativo, é um texto que precisa de uma linguagem muito elaborada. E não é a linguagem literária, é a linguagem objetiva, é a linguagem denotativa que eu expliquei para vocês anteriormente, a linguagem do dicionário. Então, as palavras têm que ser muito bem colocadas, muito bem claras, objetivas, um vocabulário simples. Texto bonito não é aquele texto com linguagem rebuscada, é um texto com linguagem simples, mas muito bem pensada, muito bem elaborada e muito bem estruturada em cada parágrafo. Essa tipologia é a dissertativa. Vocês podem ler esse texto, ampliar o conhecimento de vocês procurando por ele. A tipologia injuntiva, o nome talvez injuntiva, vocês talvez não estejam acostumados com ela.
Mas ela se refere àqueles textos instrucionais, aqueles textos que nos dizem como devemos fazer tais e tais coisas. Por exemplo, manual de instrução, bula, receita médica, receita culinária. São todos textos em que os verbos nos orientam, de alguma forma, a fazer tais e tais coisas. Eu falei para vocês no início lá da primeira aula sobre a linguagem não verbal. Pois é, o texto injuntivo também é encontrado na linguagem não verbal. Olha um exemplo aqui, ó. Não fumar, né? Não precisa da linguagem verbal. Essa linguagem não verbal, esse desenho, ele é muito mais significativo do que qualquer palavra que eu coloco aí. Ele é muito mais impactante e ele é um texto de uma característica injuntiva, porque ele diz o que eu não devo fazer. O outro é a palma da mão estendida, que significa pare, interrompa. E aí, nesse texto foi preciso dizer, eu estou mandando parar, mas parar o quê? Foi preciso das palavras, foi preciso a linguagem verbal também. Então, eu usei as duas aí, a não verbal e a verbal, para ficar mais claro a que eu estou me referindo. Essa outra imagem aqui não precisou da palavra. Ela, por si só, já diz o que significa, já se comunica. Tipologia injuntiva, então. A tipologia expositiva é uma outra tipologia que eu encontro nos outros textos. Por exemplo, no texto dissertativo tem a tipologia expositiva, porque eu exponho ideias. Então, onde você vai encontrar essa tipologia? Nos textos de exposição de informação. Por exemplo, em textos que você expõe em congressos, em conferências, palestras, seminários, né, artigos, colóquios. Que tipo de texto é esse? Sabe aqueles programas de televisão em que as pessoas sentam para bater papo sobre um determinado assunto? Elas não sentam como nós sentamos em frente de casa apenas para conversarmos. Elas sentam para discutir um assunto que já foi pesquisado, foi estudado e vai ser compartilhado com o público. Então é expositivo por isso, porque expõe informações de maneira, numa conversação. Então são textos que nós chamamos de colóquios. As entrevistas também e outros textos que expõem, né, informação de maneira geral. Vamos ver o que eu trouxe de exemplo. Eu trouxe duas situações. Eu trouxe um verbete de dicionário, porque lá no dicionário são textos expositivos mesmo, né? E a enciclopédia também são textos expositivos. O verbete do dicionário, eu trouxe o significado da palavra nostalgia. Olha o que significa nostalgia: tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria. Melancolia, saudade do passado, de um lugar. Olha, nostalgia é o sentimento de saudade de um momento da fase da vida da gente. Pode ser da infância, por exemplo. Tem poesias que são nostálgicas. Aquela poesia do Casimiro de Abreu, por exemplo, Meus 8 anos, né? Então aqui eu não vou detalhar essa poesia para vocês, porque eu estou falando da tipologia expositiva, eu estou falando do verbete do dicionário e do significado da palavra nostalgia, que significa saudades. E o significado da enciclopédia, do verbete que eu trouxe da enciclopédia, é cervo do Pantanal. Olha, tem um nome científico, Blastocerus, é um nome em latim, também chamado de Suassuetê. Olha os nomes que eu vou conhecendo a partir de uma leitura. Suassupu, Suassuapara, Guaçupuçu ou simplesmente, gente, o cervo que a gente conhece, aquele animalzinho tão rapidinho, tão serelepe, que corre numa velocidade fugindo dos seus predadores, o cervo do Pantanal. Mas eu vou encontrá-lo assim com uma definição científica, porque é uma tipologia expositiva. Na enciclopédia tem que ser posto assim, eu tenho que encontrar as definições científicas, eu vou atrás disso quando eu busco uma informação na enciclopédia, ou quando eu busco uma informação no dicionário. Eu não vou encontrar lá só o significado comum, mas eu vou encontrar também o que é científico. Texto expositivo é isso. E aí agora nós vamos falar dos gêneros. Tipologia é a característica do texto, é a estrutura dele, que pode ser narrativa, descritiva, expositiva, dissertativa ou injuntiva. Não é? Agora eu vou ver os gêneros.
O que são gêneros textuais? São os textos como eles se apresentam para nós na sociedade, como nós os conhecemos. Se eu falo em bula, vocês sabem o que é uma bula, é um gênero. Se eu falo sobre receita, vocês sabem o que é uma receita, é um gênero textual. Se eu falo de carta, crônica, notícia, poema, né, romance, novela, filme, tudo isso são gêneros. Olha, sabe onde vocês vão encontrar uma riqueza de gêneros? Nos jornais. O jornal é um suporte. O que é suporte? É o que, onde eu tenho uma gama de gêneros textuais. Eu tenho lá o horóscopo, falando de alguns gêneros comuns, banais lá do jornal. O resumo das novelas, a sinopse dos filmes, aquelas notas de falecimento, os classificados, né, quando eu quero vender algum produto, algum serviço. Então, tem uma infinidade de gêneros dentro desse suporte que é o jornal. Como nós estamos aqui falando na modalidade profissional, eu tenho gêneros textuais ligados aos textos de leitura e escrita do ambiente profissional. Então, são estes que nós vamos ver. Olha aqui alguns exemplos. Eu coloquei a carta pessoal, tem lá no material de vocês. O e-mail, a carta comercial, a ata, o requerimento e a procuração. A carta pessoal eu coloquei destacadinha. Por quê? Porque de todas elas aqui, é a que mais prevalece a linguagem com nível informal. Olha, a carta pessoal, a característica dela é uma linguagem simples e clara, é como se fosse uma conversação, né? É uma carta para um amigo, é uma carta para um parente, é uma carta para namorado. Então, a linguagem tem que ser o mais simples, o mais próximo da conversa possível. Então, eu trouxe um exemplo de carta, uma carta do nosso momento contemporâneo, é uma carta entre o padre Fábio de Mello e o Gabriel Chalita. Eles escreveram essa carta como amigos e eles decidiram que eles iam compartilhar essas cartas numa publicação. Então, as cartas já são muito bem elaboradas visando uma publicação, elas foram compartilhadas com o público deles. O padre, vocês conhecem. O Gabriel Chalita, ele é um político do nosso tempo, ele foi secretário da Educação de São Paulo de 2003 a 2006. Em 2010, ele foi deputado federal, o mais bem votado de todo o Brasil naquele período. Então, um é padre, o outro é um político jovem, com carreira proeminente, um homem de bem, até onde nós podemos analisar através de todas as obras, das publicações dele ligadas à educação. Esta carta, quem escreveu foi o Gabriel Chalita para o padre Fábio. E nessa carta, gente, eles falam dos sentimentos deles, do estado da alma, e nesse momento eles compartilham os autores preferidos deles, citam poesias, eles falam da vida, das contradições que a vida nos oferece, dos problemas, enfim, uma carta onde eles trocam sentimentos, eles trocam conhecimento, eles trocam as questões da vida em que eles têm. Querido irmão padre Fábio, tenho saudade dos meus 2 irmãos que estão com Deus. Meu irmão Sávio morreu aos 21 anos de idade, jovem, belo, apaixonado pela vida. Um acidente de carro roubou-lhe a possibilidade de prosseguir sua travessia. Eu quero mostrar para vocês que nesse tipo de texto, a linguagem informal, ela é subjetiva, ela é literária, ela é conotativa, porque tem muita figura de linguagem. Então, a carta pessoal pode, as outras cartas não, as que eu vou mostrar agora. O e-mail é a comunicação agora que nós temos a mais rápida e a mais conhecida em termos de carta. Mas nela eu posso utilizar a linguagem informal? Eu posso. Se eu mando um e-mail para um amigo meu, compartilhando fotos, compartilhando outras imagens, eu uso a informal. Agora, se for um e-mail de trabalho, uma correspondência de trabalho, ela tem que ser no nível padrão, com certa informalidade. Pode até ter informalidade, mas o nível tem que ser padrão, né, de preferência.
Então, é um meio de comunicação rápido, flexível, não tem uma estrutura definida, não tem, ó, segue esse modelo, não. Você pode ter fazer a sua estrutura, mas você tem que lembrar sempre, a linguagem tem que combinar com a situação. Se é uma situação de trabalho, a linguagem tem que obedecer o nível padrão, mantendo certa informalidade, não tem problema, mas tem que ser um nível padrão. Aí eu coloquei um exemplo aqui de um e-mail que eu recebi. Eu deixei o link ali, porque nesse link eu sou convidada para fazer uma votação. Eu vou escolher 2 nomes que vão ser condecorados com essa medalha aqui, ó, Medalha Serafim da Silva Neto. Então veja a estrutura do e-mail, a linguagem, ela é padrão, porém com certa informalidade. Eu sou tratada por você ali, ó. Você poderá votar em um candidato a destaque em linguística, né? Poderia ser a senhora? Não, é muito formal, né? Não tem problema de usar o você, mas obedece o vocativo, caro colega, aí tem formalidade, né? E termina-se com atenciosamente. O texto, ele pode ser formal ou com certa informalidade, mas a cordialidade tem que existir. A cordialidade não existe só na carta pessoal, onde você usa uma linguagem subjetiva literária. Aqui também pode ter cordialidade, mas o nível tem que permanecer, o padrão. A carta comercial, esta é muito conhecida entre os empresários. Uma empresa usa esse documento enviando comunicação para outra empresa. É um texto formal muito utilizado no meio em que trabalhamos. Então, é importante meio de comunicação entre empresas, setores, assim deve-se prezar pela clareza, objetividade e a linguagem é a linguagem formal. Aqui não tem jeito. Eu coloquei um modelinho tranquilo, um modelinho simples, né? João e Companhia Limitada é o emissor. Essa empresa está emitindo a carta. Então, nessa carta comercial, eu posso começar sempre pelo emissor, com os dados do endereço, aí vem a cidade de onde está partindo a carta, com a data. Lembrem que o nome da cidade sempre seguido de vírgula e a data por inteiro. Não tem abreviação, não é sala de bate-papo, não é rede social para abreviar datas. É uma carta comercial, é um documento e a linguagem tem que ser formal, é proibida abreviações nesse caso. Então a data é toda escrita por extenso, o nome da cidade, do seu município, no meu, por exemplo, Campo Grande, vírgula e a data toda por extenso, tá? A quem está sendo enviada essa carta comercial? A diretora Priscila Cruz, com os dados de endereçamento, tudo, cidade. Prezada senhora, olha a cordialidade evidenciada pelo formalismo da linguagem. Prezada senhora, informamos a vossa senhoria. Quando vocês tiverem a aula de redação oficial, vocês vão entender melhor os pronomes de tratamento, vossa senhoria, vossa excelência, quando usar. Eu não posso usar vossa excelência para qualquer pessoa, para um empresário, por exemplo. Vossa Senhoria é para a maioria das pessoas. Vossa Excelência só para algumas. Lá na redação oficial vocês vão estudar isso. Olha, atenciosamente, de novo a cordialidade expressa de uma maneira formal. Então esta é uma carta comercial que vocês podem encontrar vários exemplos aí nas pesquisas que vocês fizerem. O próximo gênero é a ata. Ata a maioria de nós conhece comumente, porque no nosso trabalho nós participamos de reunião e algumas delas são oficializadas em ata. Para que serve a ata? Para descrever os acontecimentos de uma reunião. Os acontecimentos, as decisões tomadas, quem estava presente, quem não estava, caso houve algum argumento, se esse argumento foi a favor ou contra, o nome de quem argumentou. Então, tudo isso está relatado, está descrito na ata. A ata é um registro dos acontecimentos, das decisões e de quem esteve presente e de quem não esteve. Aqui eu tenho um exemplo, vocês podem buscar outros exemplos aí também na internet. A ata, ela tem que ter toda a data completa, o local de onde aconteceu a reunião, quem
providenciou essa reunião, o motivo da reunião, né, que é a pauta, que são os assuntos, se é um único assunto, se essa reunião é ordinária ou extraordinária. Ordinária é aquela que é marcada ou uma vez por semana ou uma vez por mês. Essa ata aqui, ó, é a ata de reunião do Conselho Administrativo da empresa, né, a DataSI, ela é ordinária. É a primeira ata do ano de 2008. Então, outras reuniões acontecerão, né, ou aconteceram, no caso de 2008, a partir desse momento aí. Então, ela foi a primeira sessão ordinária, depois, né, houve provavelmente várias outras. Então, essa é um modelo de ata. O outro gênero é o requerimento. Ele é um documento específico de solicitação, na maioria das vezes, aos órgãos públicos. Você, como cidadão, pode escrever um requerimento para um órgão público, para a prefeitura, para qualquer secretaria, né? Ou simplesmente para o diretor da sua escola, né? Solicitando aquilo que você precisa. Quem escreve, então, aqui, ó, o emissor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E aqui tem um exemplo, né? O senhor João Roberto é quem vai receber esse requerimento, ele é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Prezado senhor. Maria da Silva, tem que ter todos os dados do requerente, né? Nacionalidade, se ela é casada ou solteira, profissão, portadora dos documentos, tem que ter os números dos principais documentos, né? Ela é residente na rua tal, por quê? Porque ela tem que comprovar que ela é uma cidadã, que ela merece ser ouvida pelo requerimento que ela vem fazer. Esse requerimento eu achei muito interessante, porque nesse segundo parágrafo aqui, ela diz por que ela está fazendo tal requerimento, por que ela vem requerer do secretário de Segurança Pública. Então, ela dá os motivos, ela não apenas pede, ela não apenas solicita, mas ela dá os motivos pelos quais ele tem de ouvi-la e atendê-la. Então, olha aqui, ó, na localidade em que a requerente reside. Outra coisa, como ela começou lá, ó, Maria da Silva, em terceira pessoa, todos os verbos do requerimento vão ficar em terceira pessoa. Nada em primeira, eu peço, eu solicito, não. No requerimento, não. É em terceira. Na localidade em que a requerente reside, tem aumentado muito o número de assaltos e agressões. E até mortes no local nos últimos anos. Pessoal, então é esse todo o conhecimento que nós finalizamos por aqui. Vocês podem ampliá-lo fazendo as suas pesquisas, buscando em outras fontes. São gêneros muito fáceis e gêneros do dia a dia. Eu desejo para vocês uma boa sorte, um bom curso, que vocês não parem e que vocês terminem esse projeto de vida que vocês se propuseram. Um grande abraço e obrigada.